Paulo apela para César, então ele está sendo levado agora a Roma para ser julgado em Roma. Mais que isso, precisamos ter em mente que havia um plano na vida do apóstolo Paulo muito maior do que ele imaginava. Então, eu convido você a olhar agora para Atos 27, de número 1 a número 12, os versículos. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Até aqui somente, feche seus olhos, nós vamos rogar ao Senhor que Ele nos direcione nesse momento. Santo Deus, diante da sua palavra nós estamos e pedimos que o Senhor nos dê o direcionamento correto, Pai, para as nossas vidas, a fim de que, entendendo a sua palavra, a ação do Espírito Santo em nós nos conduza a fazer a tua vontade. Queremos entender a sua vontade, queremos praticar a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, concede-nos essa bênção. Nesse nome precioso oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, então nós vamos meditar justamente nesse dono da história. E eu queria que você desse uma olhada justamente para a história e conseguisse perceber como Deus comanda, e não só Ele é dono, mas Ele também escreve a história. Ele é quem redige essa história, Ele é quem conduz cada passo. Nada, absolutamente nada foge do controle do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada. Desde aquelas coisas invisíveis. Você já abriu a janela do seu quarto e entrou um raio de sol e aí você vê aquelas poeirinhas no meio do raio do sol? Você fala, mas a minha casa estava tão limpa, de onde veio isso? Eu não estava enxergando isso. Até aquelas poeirinhas estão sob o domínio do nosso Senhor, do nosso Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você perceba é justamente isso. E Deus, escrevendo a sua história, Ele dá um direcionamento aos homens. Um direcionamento correto, um direcionamento exato, um direcionamento perfeito. Ainda que os homens intentem lutar contra esse direcionamento de Deus, Deus move a história para que aconteça do jeito dele e não do jeito dos homens. Percebemos aqui nessa história, primeiramente, esses homens que eram teimosos, esses homens que não deram ouvidos aos sinais que lhes eram apresentados. Você percebe nesse texto que lemos agora que haviam grandes sinais para que esses homens não entrassem naquele navio e não partissem daquele porto.
Você percebe que eles estavam navegando há algum tempo. E o que estava acontecendo? Versículo 4, eles tiveram dificuldades. Quando partiram de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Sinal, o vento era contrário, dificuldade na navegação. Em seguida, versículo 7, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Mais dificuldade, porque a viagem não estava acontecendo do modo como deveria acontecer, como eles gostariam que acontecesse, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Tudo estava indicando para eles não irem, para eles não continuarem a navegar. No versículo 8 vai dizer, costeamos a ilha com dificuldade. Com dificuldade chegaram até ali. Olhando para esses sinais, eles deveriam ter percebido, bom, tem muita coisa errada acontecendo. Eu acho que essa viagem é melhor a gente esperar um pouquinho. O mar não está para peixe, ou melhor, o mar não está para navegação. Paulo percebeu isso. Ele sintonizou os olhos e percebeu que a viagem estava perigosa. Estava difícil demais até ali. E aí, passado o Yom Kippur, ou o jejum, como é dito aqui no versículo 9, Paulo advertiu aqueles homens, senhores, está difícil a viagem. Vocês perceberam que até agora tudo deu errado? O vento vem contrário, a gente está indo devagar, não está cumprindo o prazo da viagem. Vamos parar por aqui e aguardar, porque de agora em diante, passou a festa, passou o jejum, vai piorar. Era uma época onde o inverno se chegava e a viagem, a tendência era só piorar. Então nós temos aqui avisos, um aviso muito claro para esses homens. Aqui eu queria que você pensasse um pouquinho, como Deus envia sinais para não continuarmos em determinadas rotas, em determinadas viagens, em determinados barcos. Tem barco que é furado, tem viagem que você não deve fazer. Como você deveria olhar para essas viagens, para esses sinais e deixar esse negócio de lado? Eu queria que você percebesse como o pecado é melindroso, como o pecado ele vai nos agarrando aos pouquinhos, nos seduzindo nos pequenos detalhes e nos fazendo cair. E nós não percebemos os sinais. O homem, muitas vezes, antes do adultério, há sinais. Há sinais de que vai pecar. Ele começa a olhar para a imagem da mulher, não foi assim com Davi? Olhando da janela, ele começa a olhar para a imagem da mulher. Aquilo vai seduzindo ele. Há sinais de que aquilo não vai dar certo, não é o correto, não é de Deus aquele negócio, mas ainda assim ele embarca no pecado. Aquele que começa a usar drogas. Há sinais, avisos constantes na nossa sociedade. Droga é algo que destrói, que corrompe, que acaba com a vida do ser humano. Há todos os avisos possíveis. E aí os amigos oferecem, e aí ele pensa que não vai ser só um cigarrinho de maconha. E a partir daquele cigarrinho, ele vai se adentrando mais e mais. Aquele que está no vício do álcool, ele não começou tomando 2, 3, 4, 5, 10 garrafas de uma vez. Ele começou com um copinho. E aí, quando ele tomou a primeira vez, ele já se embriagou. Os amigos avisaram, para com isso. Isso não é para você. Ele passou vergonha. Ele passou vergonha diante dos seus amigos, diante da sua família, diante das pessoas que amam ele. Ele passou vergonha, mas ele não deu ouvidos, não deu atenção aos sinais e continuou. Até que ele se viu numa situação onde ele não conseguia mais ter força sozinho para sair daquela situação. Há sinais. O homem, a mulher que destrói a sua família, destrói a convivência com seus filhos por conta de um adultério, há sinais. Ele percebe que aquilo está acontecendo. Não é de hoje. Ele já não trata a esposa da mesma forma. Ele não trata os seus filhos. Trata com ira, com rispidez. Há sinais apontando para o castigo, para o pecado, para o resultado, para onde aquilo se direciona. E é interessante que a palavra do Senhor
desde o início até o fim, vai nos direcionar a isso. Provérbios capítulo 16 vai dizer que aquele que pisca os olhos planeja o mal, mas aquele que franze os lábios já vai praticá-lo. Tem sinais antes de cometer o pecado. Há sinais antes de que a pessoa cometa aquele pecado. Então preste atenção nos sinais. Porém, esses homens não deram atenção aos sinais. E nem deram atenção ao aviso de Paulo. Eles deram atenção ao que a maioria queria. Certamente o centurião querendo agradar o comandante, querendo agradar ali o dono do navio, querendo agradar a maioria, ele saiu perguntando, e aí, o que vocês acham? E aí no versículo 12 vai dizer, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar. Paulo avisou, não vamos, mas a maioria decidiu, vamos. Nem sempre a maioria tem razão. Não acompanhe a maioria. A maioria, nessa semana, decidiu que matar uma criança em seu ventre na Argentina é o ideal. A maioria decidiu isso. A maioria da população. Não acompanhe a maioria. A maioria não está preocupada com a vontade de Deus. Não está preocupado com a voz de Deus falando aos seus ouvidos. Não estão de olho nos sinais. A maioria decidiu que nós não deveríamos congregar, nos reunir por conta de uma pandemia. Se formos pela maioria, nós não cultuaremos o nosso Deus. Pela maioria, nós poderemos ir à praia, poderemos ir aos shoppings, aos mercados, às lojas, mas não à igreja. Mas não adorar o nosso Deus. É o que na maioria. Então nós estamos justamente nessa contramão, nessa contraproposta da cultura. É o que nós chamamos de contracultura. Nós não estamos junto à maioria que busca tão somente os desejos desse mundo. Nós buscamos os desejos do nosso Senhor, o nosso Deus. Nós não somos cidadãos do mundo, somos cidadãos do céu. Com todos os sinais, essas pessoas continuaram. Essas pessoas desobedeceram. E não buscaram a vontade de Deus e nem os avisos de Deus. Então elas continuaram na rota. Parecia que tudo ia dar certo. Parecia que tudo ia bem. E aí nós lemos do versículo 13 até o versículo de número 20. Começou a soprar suavemente o vento sul. E eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E tremendo que ele encalhasse nos barcos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esses homens que não deram olhos aos sinais que estavam acontecendo, não prestaram atenção, esperaram ali. Olha, eu acho que dá para ir. Deu um ventinho aqui, eu acho que esse ventinho é de Deus. A gente está errado, mas vamos continuar. Vimos que, gente, fé não é colocar o nosso peito na frente de uma bala e falar, pode atirar, meta bala. A fé nossa não ensina isso, de maneira alguma. A fé nossa não ensina a nós a sermos arrogantes ou pretensiosos. A fé nossa ensina-nos a obedecer à vontade do nosso Senhor. Esses homens olharam o vento soprando suavemente e falaram, bom, está do jeito que a gente quer, está do jeito que a gente precisa, então vamos fazer assim, porque eu acho que é assim que dá certo. Não é assim no nosso país? Vamos tirar Deus das escolas. Não vamos permitir mais que homens e mulheres preguem o evangelho nas escolas. Professor falar de Deus na escola, falar de Jesus Cristo, vamos cortar isso.
Eles não levam Deus nas escolas, eles não levam Deus dentro das classes de aula, não permitem que o Evangelho seja pregado na sala de aula, mas quando esses mesmos jovens estão na prisão, eles reconhecem que só Jesus para trazê-los de volta. Só Jesus para resgatar eles. A Bíblia que não entra nas escolas, entra muito facilmente nos presídios, porque a sociedade falida que retirou Jesus das escolas é a sociedade falida que agora precisa que esses homens e mulheres sejam resgatados do crime. E só Jesus para fazer isso. Esses homens que não deram vazão aos sinais que lhes eram dados, quando ele estava no pecado, buscando o adultério, buscando o distanciamento de suas famílias, não dando os olhos corretos para a sua família, para os seus filhos, agora eles buscam o Senhor para terem suas famílias restauradas. Não deram olhos. Eles falaram, posso ir por esse caminho de pecado. Eu posso continuar no adultério, eu posso continuar na droga, eu posso continuar na bebida, eu posso continuar nos meus pecados, nos meus delitos. Está do jeitinho que o vento está dando certo aqui, está do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu preciso. Até que a tempestade vem. O tufão vem, não o Bruno, é outro tufão. O tufão vem e arrasa tudo. E bagunça com a vida das pessoas. E aí alguns perdem suas famílias, perdem seus maridos, perdem suas esposas, perdem seus filhos. Alguns vão morar na rua por conta da droga, por conta do vício. Alguns vão de vexame em vexame, de casa em casa, por conta do alcoolismo. Agarrando-se ao seu pecado, envolvendo-se com o seu pecado, até que percebe que o pecado não vai levá-lo a lugar algum, e aí ele começa a tentar com as próprias forças a escapar, a fugir do pecado. Não é isso que esses homens fizeram? Tentaram jogar as cargas fora, tentando se salvar, todas as manobras possíveis. Eles estavam ali tentando, fazendo tudo o que podiam, até que chega o momento que a esperança se esvai. E aí eles chegam a esse momento de total desânimo, de total tristeza. Não vamos sobreviver. O desânimo bate no coração. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para minha família. Não tem mais solução. Não há perdão para os meus pecados. Mas aí entra o Senhor novamente. Aquele que escreve a história. Não é o Deus que escreve certo por linhas tortas, é o Deus que escreve certo por linhas certas, que deu todos os sinais para que estes não precisassem passar por isso. Mas agora, mesmo eles tendo passado, ele entra com a misericórdia e com a graça dele. E aí nós percebemos Deus tratando com misericórdia esses homens que estavam ali no meio daquela tempestade. E você olha então o versículo 21 a 26. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Aqui nós vemos a misericórdia do Senhor. Esses homens que desobedeceram, esses homens que seguiram o seu próprio caminho, esses homens que seguiram a maioria, agora e estão passando por lutas, dificuldades no meio da sua vida, agora vão ver o Senhor agindo. E o Senhor começa com encorajamento. Começa restaurando o espírito dessas pessoas antes de mudar-lhes a situação de suas vidas.
Antes de mudar aquela tempestade, antes de acalmar os ventos, antes de dar-lhes um porto seguro, começa uma mudança de dentro para fora. Uma mudança dentro dos corações dessas pessoas. Isso é necessário. Homens que não foram restaurados de dentro para fora são homens frágeis. São homens que não conseguem reconhecer a mão de Deus em suas vidas. Homens que não passaram pelo arrependimento, pela confissão de pecados, pelo perdão que só o Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. São homens que, mesmo vendo algumas situações mudarem, não perceberão totalmente a mão de Deus em suas vidas. São homens frágeis, homens fragilizados. E o próximo vento certamente lhes derrubará. Não é de exaltação em exaltação, não é de sucesso em sucesso que um crente vive. Mas é de experiências com o Senhor, é de proximidade com Deus, é de restauração vinda da parte de Deus de dentro para fora. Se não vejamos a situação, esses homens sem esperança, esses homens, como dito no versículo 20, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, agora vão ouvir da parte do homem que lhes avisou anteriormente. Eu bem que lhes avisei, eu bem que lhe disse que esse não era o melhor caminho. Porém, tem uma palavra de salvação, de livramento para os senhores. Meu Deus, por meio de um anjo, me visitou ontem à noite. E ele disse, não tenha medo. Certamente Paulo estava também com medo. Certamente Paulo olhou para aquela situação e, junto com aqueles homens, vendo tamanha destruição, junto com aqueles homens, vendo tamanho prejuízo, certamente ele estava dizendo, bom, acho que o meu tempo acabou. Acho que é por aqui. Então Deus faz questão de enviar novamente um anjo até Paulo e dizer, Paulo, Paulo, eu já lhe disse, mas eu repito, não tenha medo. Irmãos, eu e você, quantas vezes o Senhor já bateu na nossa porta? Quantas vezes o Senhor veio e com o socorro presente na hora oportuna e disse, para de ter medo, aprende a confiar em mim. Eu acho muito interessante o nosso pai da fé, Abraão, homem, servo de Deus, reconhecido por todos como pai da fé. A palavra de Deus diz isso sobre ele. Mas até mesmo esse pai da fé só aprendeu a ter fé de verdade por meio do relacionamento e por meio de experiências com Deus. Vejamos a história dele. Ele, quando entra no reinado egípcio, com medo de que Deus não cumpriria as promessas que foi lhe dada de antemão, ele mente a respeito de sua mulher. Não, ela é minha irmã, não é minha esposa. Ele conta uma meia-verdade, já que ela era uma meia-irmã. Ele não estava tão confiante de que Deus lhe protegeria. Se não vejamos, esse homem aceita a proposta de sua esposa, olha, já estou idosa, sou estéril, eu tenho uma serva aqui, tenho um filho com ela, visto que tem uma promessa, e ele aceitou essa proposta. Esse homem que cria em Deus, ele titubeou algumas vezes. Mas por meio da fé em Jesus, por meio da fé na promessa de Deus, que ele teria um filho, ele foi restaurado, ele foi ensinado, ele obteve tal relacionamento com Deus, que mesmo quando finalmente veio esse filho, Deus lhe pediu esse filho em sacrifício. Ele estava a ponto de entregá-lo. E Hebreus capítulo 11 vai dizer, porque ele tinha certeza de que mesmo que entregasse por meio do sacrifício, o seu filho seria ressurreto. Deus o ressuscitaria. Tamanha a fé desse homem depois de experiências com Deus durante a sua vida. Por meio de experiências com Deus, nós temos a possibilidade de crer nas palavras e na promessa de Deus. Paulo creu na palavra que veio até ele. Paulo abraçou essa palavra ao ponto dele dizer no versículo 25, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. A partir daqui acabou o medo. Acabou a desesperança de Paulo. Paulo não tinha mais medo, ele tinha plena confiança
de que o Senhor faria conforme lhe fora dito. A misericórdia de Deus paira sobre a vida de todos nós. A graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem promessas para nós. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos deu uma missão aqui nessa terra. Nós não morreremos antes do tempo. Nós não padeceremos antes da nossa hora, antes de cumprirmos a missão que temos aqui na face dessa terra, de levar o nome do nosso Senhor e Salvador a todos aqueles que conhecemos. E prestem atenção no texto, como a graça de Deus é derramada sobre a vida de todos esses homens, porque Paulo deveria pregar em Roma. Pois ontem apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, eu preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deu a vida de cada homem que ali estava, por meio da graça que estava sendo derramada na vida de Paulo e o propósito que tinha sobre a vida de Paulo. Quantos de nós já usufruímos da graça que foi derramada sobre a vida de outros? E quantos de nós estamos derramando da graça de nossa vida na vida de outros? Alguns não são ceifados ainda. Alguns não são retirados da nossa presença. Porque merecemos que eles estejam ainda vivos? Não, porque Deus é gracioso para conosco. Por meio da graça que é derramada em nós, outros usufruem também dessa graça. Outros também sentem essa graça, desfrutam dessa graça. Porque nós cremos num Senhor soberano, num Deus que derrama da sua graça e da sua misericórdia. Vocês acham realmente que aqueles que insistem, persistem no pecado, na revolta, na rebeldia contra Deus, eles estão vivos ainda porque a graça de Deus é derramada para que por meio de nós, esses homens, essas mulheres, sejam alcançados por meio da graça que nós já temos. A graça derramada sobre as nossas vidas. A salvação eterna por meio de Jesus. Muitos de nossas vidas não padeceram, não faleceram, não morreram, porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Olhando para o texto, nós continuamos e percebemos os propósitos de Deus bem definidos. E aqui nós findamos a leitura até o versículo 44. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia.
Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Nós percebemos, nesse momento, que Deus tem propósitos bem definidos para mim, para você. Porque esses homens que lutaram contra os sinais que Deus enviara, esses homens que foram irresponsáveis, eles gozaram da graça e da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor. Esses homens gozaram da graça que fora derramada e dos propósitos que Deus tinha bem determinado para a vida deles, da vida do próprio apóstolo Paulo. Esses homens agora, eles percebem uma coisa e aproveitam, experimentam uma coisa. Um Deus que é capaz de transformar as nossas decisões erradas, os nossos afazeres errados, Ele é capaz de transformar isso para que os seus próprios propósitos se cumpram em nós e através das nossas vidas. Esses homens que, à margem de tudo que poderia acontecer, fizeram tudo de errado, agora são restaurados e guardadas as suas vidas, e protegidas as suas vidas. Esses homens, agora, eles sentem que existe um Deus que é dono dos céus, da terra, de toda a história. É um Deus que pode livrar, sim, mesmo em meio à tempestade, meio em meio ao mar que está ali envolto em grandes ondas, em raios, que está ali levando eles a um momento de desesperança, a um momento onde eles ficam à deriva, a um momento onde eles ficam desolados. Eles percebem que há um Deus grandioso para os salvarem de toda e qualquer situação, mesmo em meio às suas decisões erradas, mesmo apesar deles. Eles percebem que há um Deus grandioso que domina a história. E nós devemos perceber isso também. Nós devemos olhar para esse texto e precisamos prestar atenção nos sinais, precisamos prestar atenção na graça, na misericórdia de Deus, mas precisamos também prestar atenção na postura de Paulo em meio às tempestades da vida. Paulo teve fé, como já foi dito aqui, e bem explanado no versículo 25. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. As circunstâncias levaram esses homens a orarem. Versículo de número 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Você já viu uma prece mais inútil que essa? Você já viu uma prece mais ridícula que essa? Pedir para que amanhecesse o dia. Você já orou alguma vez para que amanhã amanhecesse, que o sol aparecesse? Mas você já passou alguma noite tão escura que parecia que você não veria o dia seguinte? Você já passou um sofrimento tão intenso, uma dor tão profunda na alma, que parecia que o dia de amanhã não chegaria para você? Era esses homens que estavam passando por isso. Esses homens estavam sentindo justamente essa dor, a desesperança total de que eles não poderiam de maneira alguma chegar ao próximo dia. Então eles oram para que eles possam ver o próximo dia, para que o próximo dia chegue logo. Termina essa noite, Senhor. Passa, adianta o tempo, para que eu não sofra mais. Esse era o pedido. É muito fácil a gente orar quando a gente reúne a família em volta daquela mesa de Natal, farta, abundante. A comida, você já sabe, vai sobrar de tanta que tem. Boa música tocando, taças prontas para o brinde, copos cheios. É muito fácil orar nessa hora.
É muito prazeroso falar, gente, vamos agradecer ao Senhor agora? Vamos aqui fazer uma prece? Vamos orar a Deus? Eu quero ver você fazer como Paulo, no meio da tempestade, no meio da luta. Aí o que ele vai fazer? Ele vai agradecer a Deus. Versículo 35. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Esses homens que estavam agora pedindo que viesse a luz do dia, que eles pudessem ver a luz do dia, que aquela noite passasse logo, veio a luz do dia para eles. Mas mais do que a luz do dia, veio uma enseada também. Mais do que a luz do dia, veio um homem no meio deles agradecendo, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, dizendo, obrigado, Senhor. Nós damos graças pelo que temos. Ô irmãos, como nós precisamos aprender a dar graças, como nós precisamos agradecer, a sermos mais alegres, felizes. Acabamos de estudar o livro de Filipenses inteiro. Um homem que na prisão convida a igreja, alegres. Deixem as rixas de lado, deixem as dissensões de lado, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Parem com as picuinhas. Não é isso que aprendemos quando lemos e estudamos Filipenses? Agora Paulo está no meio de circunstância diversa. Esse é o terceiro naufrágio, tem experiência de naufrágio. E ele olha para aquela situação e ele vai dar graças pelo pão que ele tem. E eu conheço homens e mulheres que não estão no meio de um naufrágio. Eles estão abastados, boa comida, boa bebida, e mesmo assim não tem nenhuma esperança no coração. Os países mais abastados são os países que têm o maior número de suicídio. Os países com maiores condições. Alimento, bebida, comodidades. E para nossa tristeza, os homens mais abastados, por não ter nada por dizer, só sabem reclamar. Não tem mais o que falar. Passam a reclamar do dia, da noite, do sol, da chuva, da sua esposa, do seu filho, do seu marido, da sua escola, do seu carro, da sua casa, da sua igreja, do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor. Reclamam e reclamam e reclamam. E quando você acha que já é o suficiente, ele acha mais alguma coisa para reclamar. Não sabe dar graças, não sabe agradecer tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Em meio à luta, em meio à dificuldade, esse homem continua grato, dando palavras de ânimo, dizendo, não pereceremos aqui, nem um fio de cabelo cairá das suas cabeças. Precisamos entender que nosso Deus tem um propósito bem definido nas nossas histórias, nas nossas vidas. E não são as tempestades momentâneas que vão derrubar esse propósito de Deus. Não é nada, absolutamente nada, que possa ser feito ao nosso redor. Decisões erradas de homens que vão derrubar esse propósito que Deus tem para as nossas vidas. Os nossos líderes, presidentes, governadores, podem tomar as decisões mais equivocadas, mas não é deles a última palavra. O homem lança sortes, mas do Senhor vem a decisão. O homem faz os seus planos, mas é o Senhor, é do Senhor a última palavra. Esses homens intentaram uma viagem, um fiasco de viagem, porque não ouviram os sinais, não deram ouvidos ao homem que o Senhor colocara em seu meio. Ainda assim, Deus, com muita graça e muita misericórdia, trouxe todos eles a salvo até uma ilha chamada Malta. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós estamos realmente numa grande jornada. Assim como aquele filme, aquele livro que se tornou filme, chamado O Peregrino. Uma grande jornada, desde o momento em que aceitamos nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Desde o momento em que realmente cremos, nós entramos nessa jornada. Nessa jornada não nos foi prometido vida mansa, comodidade, não nos foi prometido somente alegrias, nada disso. O que nos foi prometido foi um caminho estreito e uma porta estreita. É isso que nos foi prometido. O que nos foi dito é que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso que foi dito. O que nos foi dito é que o nosso Senhor foi crucificado. E se tratar o nosso Senhor assim, imagine os de sua casa. Então, em nome de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, para de reclamar da vida que o Senhor lhe deu. Para de achar que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz para te dar uma mamata, para te dar bens financeiros, para te dar boa casa, bom carro, nenhum tipo de problema, boa saúde. Porque essa é uma enganação demoníaca de Satanás. Nós estudamos até aqui o livro de Atos, e se você não percebeu ainda que esses homens, servos de Jesus, sofreram dia e noite para pregar o Evangelho, em cada momento, em nome de Jesus, peça que o Espírito Santo lhe abra os olhos, mas tenha convicção de uma coisa, que mesmo em meio às lutas, às dificuldades da sua vida, o Senhor tem um propósito claro para você, e a sua jornada não termina antes de você cumprir esse propósito aqui nessa terra. Glorificar o nome do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor nos abençoe. Que nós possamos realmente confiar que Ele é o dono da história. Ele é aquele que escreveu a nossa história. E não tem absolutamente nada que os homens possam fazer, nenhuma decisão que eles possam fazer, que vai frustrar os planos do nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Não permita que os enganos de Satanás venham tomar conta de nossas vidas. Não permita que essa brisa soprada em nossos rostos, que esse vento que apoia o nosso pecado, as nossas decisões erradas, nos engane. Antes sejamos atingidos pelas tempestades da vida, mas que sejamos fiéis servos do Senhor. Tem homens da nossa igreja, homens e mulheres, sendo enganados. Homens que estão tranquilos, bom emprego, boa casa, bom carro, mas estão distantes do Senhor, sendo enganados. Eles veem tudo que têm, toda a comodidade e acham que esse é o caminho certo. Manda as tempestades, Pai. Eu não tenho outra coisa a lhe pedir senão isso. Assim como Jesus disse para aquele jovem, olha, vai, vende tudo que tem, depois vem, dá aos pobres, vem e me segue. Eu peço ao Senhor, resgata esses que estão sendo enganados por Satanás, vivendo em seus pecados, sorrindo nas noites, nas baladas, Pai, embriagados, usando drogas, sorrindo, várias pessoas lhe dando tapinha nas costas, dizendo, é isso mesmo, continua, aqui está a alegria, enganados por Satanás, Pai. Não consegue perceber, não consegue olhar lá na frente e ver o quão grande sofrimento ainda virá, quão grandes são as tempestades que ainda virão, pela obra que Satanás está realizando nas suas vidas agora. Abre-lhes os olhos, Pai. Derrama da sua graça, da sua misericórdia. Que essa graça que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, cheguem a estes, para que sejam salvos, resgatados pelo Senhor. E então eles levantem a prece ao Senhor. Então eles tenham gratidão mesmo em meio ao pouco. Então eles percebam que o Senhor é realmente o dono da história de suas vidas. Que essa igreja não seja enganada por Satanás. Que nenhum espírito faccioso, que nenhum espírito de dissensão, que nenhum espírito de destruição, de maledicência, se adentre a essa igreja, ou permaneça nessa igreja, ou tenha força sobre a vida dessa igreja, Pai.
Nós repreendemos todo o mal que pode, porventura, nos atacar e de alguma maneira destruir a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Senhor. Não estamos firmados na nossa força, mas cremos que no meio da nossa fraqueza, o seu poder opera em nós. Quando somos fracos é que então experimentamos a força do Senhor em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura o nosso ânimo para este ano. Restaura a nossa vida para esse ano. Que dizer que te servimos seja mais do que palavras vazias. Seja realmente um profundo desejo que se acenda no nosso coração e que nós possamos realizar para a honra e glória do seu nome, ações que façam com que outras pessoas se acheguem a ti, ações que façam com que outras pessoas, ao olharem para as nossas vidas, tenham o desejo de conhecer o Deus a quem servimos. Que as nossas bocas não permaneçam mais fechadas, mas se abram, anunciando e jorrando rios de água-vida, para que aqueles que ainda não te conheceram, te conheçam, Pai, e tenham vida em seu nome. Em nome de Jesus, aviva a nossa igreja, restaura a nossa igreja. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo. Assim nós oramos e agradecemos, confiados no Senhor, que é todo-poderoso, que é soberano, Criador dos céus e da terra, e que domina sobre as nossas vidas, e que escreveu, escreve, e que é o dono da nossa história. Amém e amém.